eu queria que o senhor contasse para nós como foi que sua vida foi transformada através da leitura da Bíblia. Amém, glória a Deus. É importante citar aquilo que você acabou de dizer. O profeta Oséias fala que o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento é de suma importância na vida daquele que quer desempenhar um papel social, um papel espiritual, tanto no contexto familiar, como também político, em todas as áreas da nossa sociedade. Nós precisamos do conhecimento. Sim. O conhecimento ele só é fomentado através da leitura. Infelizmente, o nosso país ele não é um país que cultua a leitura ainda. Precisamos de muito fomento para que as pessoas tenham essa vontade de ler. Mas, lendo a Bíblia, desde pequeno, eu me lembro que eu tinha 6 aninhos de idade quando minha mãe nos levou para a igreja, né? Um abraço para ela, pastora Dalva. E quando ela nos levou, ela também nos trouxe a leitura. Ela sempre dizia: meu filho, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E eu de pequenininho comecei a ler a Bíblia. Para dizer a verdade, hoje eu devo ter lido, estamos com 41 anos de idade, né? Eu devo ter lido a Bíblia mais de 18 vezes. Foi mesmo. Pois é, isso que eu ia perguntar, doutor Márcio. Geralmente as pessoas acham que a leitura da Bíblia ela é difícil de ler, né? Porque o vocabulário é mais rico, é diferente. O senhor poderia se indicar? Tem uma versão da Bíblia que o vocabulário é mais moderno? Pronto. Inclusive no Shopping da Bíblia a gente traz muito essa observação, porque as pessoas procuram uma leitura mais fácil da Bíblia. Hoje nós temos a leitura na tradução linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. A Bíblia é mais facilitada, o vernáculo é muito mais simples, a pessoa utiliza da linguagem costumeira, né? Do usual, do popular, para que a pessoa, quando leia, entenda tudo aquilo que está escrito. Quer dizer, nós temos várias versões da Bíblia. A revista atualizada, a revista corrigida, enfim, mas hoje a mais fácil, no meu entendimento, é a nova tradução na linguagem de hoje. Entendi. E assim, qual é essa importância assim, da leitura da Bíblia? O senhor como um grande leitor da Bíblia, né? Que importância realmente transforma a mente da pessoa? Olha, antes de mais nada, a importância é você ter uma ligação direta com Deus. Porque há quem diga que Deus escreve certo por linhas tortas, mas quando eu leio a minha Bíblia, ela está sempre retinha, né? E nós observamos que a Bíblia, ela, quando eu comecei a ler, era aquele desejo de saber o que estava ali naquele livro. Mas com o tempo, com o passar dos anos, eu creio que quando eu tinha 16 para 17 anos, eu já tinha lido algumas vezes a Bíblia, mas eu dizia comigo mesmo: ainda tem muita coisa que eu não entendo, e eu me questionava por que não entendia a Bíblia. E aí um dia o próprio Deus, através de uma oração que eu fiz, o Senhor falou comigo e disse: olha, você precisa buscar o entendimento espiritual que está nela, não só a letra, porque está escrito na Bíblia que a letra mata, o Espírito é que vivifica o homem. Sim. E aí eu comecei a orar e a pedir a Deus que Ele me desse realmente aquele entendimento espiritual, porque a Bíblia não é um livro como a gente lê no meio jurídico. A Bíblia é um livro totalmente espiritual. As pessoas que transcreveram a Bíblia foi por uma hermenêutica espiritual. Deus trouxe o entendimento. Eles receberam de Deus, diretamente de Deus. Então é algo muito sobrenatural e não pode ser lido com conhecimento apenas humano, com entendimento humano. Tem que ter um entendimento espiritual. E aí o apóstolo Paulo, e isso foi o texto que me chamou a atenção na época, ele diz que as coisas espirituais, está lá em 1 Coríntios 2, só são entendidas por aquele que tem o Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus e o entendimento que vem dele. E aí quando eu comecei a anelar o discernimento espiritual que vem do Espírito de Deus, a leitura cotidiana, eu passei a entender com mais profundidade. Isso foi mudando a minha vida, foi mudando a minha história, foi contextualizando os meus dias, porque eu como jovem eu não fui para as drogas, eu não fui para a bebida, né? Muita gente conhece aí pastores que dizem que mataram gente, que se drogaram, que fizeram inúmeras coisas. Eu nunca fiz isso. O senhor já nasceu num lar cristão, Nasci num lar cristão. Agora, deixa eu perguntar assim a respeito da leitura. O senhor falou que é necessário para entender mais a Bíblia, né? Uma revelação do Espírito Santo. Então, há uma metodologia, por exemplo, tem que orar antes? O que o senhor recomenda para que a pessoa, quando abrir a Bíblia, ela entender melhor? Pronto. É difícil responder sem citar até o conhecimento filosófico.
Na antiguidade houve um homem chamado Hermes, e ele recebia no oráculo aquilo que vinha dos deuses gregos, né? Isso aí é a mitologia que fala, né? E aí vem a palavra hermenêutica, que você passa a ter o discernimento, o entendimento. Nós que não acreditamos em nada da mitologia grega, porque é só história inventada, nós temos o entendimento daquilo que vem na palavra de Deus. Nós aprendemos que temos que entrar no oráculo de Deus, sim. Temos que orar, temos que adentrar ao santuário de Deus. Isso aí é um convívio diário. A Bíblia diz, entre teu quarto, ora em secreto ele te recompensa. Então, quando você vai entender a Bíblia, você tem que prestar atenção nas palavras, por exemplo, de Isaías, quando ele diz, os vossos caminhos não são os meus caminhos, e nem os vossos pensamentos os meus pensamentos. E aí a gente tem que buscar, através da oração... Os pensamentos de Deus. Isso, para poder entender melhor e a leitura ser agradável, né? E termos a hermenêutica divina, ou seja, termos um entendimento de que Deus quer nos dar, porque você pode ler um texto 10 vezes, e Deus pode falar de 10 formas diferentes naquele mesmo texto. E isso é o entendimento que vem através do Espírito Santo. Que maravilha. O senhor também tem livro, né? Sim. O senhor tem um livro, é escritor. Fale para a gente um pouquinho do seu livro e o que foi, como foi essa inspiração que o senhor recebeu através da palavra de Deus para escrever esse livro. Eu escrevi 3 livros. O primeiro nem trouxe porque ele esgotou. Nós já vamos para a segunda edição, mas é impossível agradar a Deus sem fé, é o título dele. O segundo, ele é voltado para obreiros, pessoas que querem trabalhar na obra de Deus, que é o Pratique a Obra de Deus. E o terceiro é esse aqui, A Hipocrisia na Igreja. Esse livro, ele fomenta o entendimento da defesa da fé, é um livro apologético. É um livro que ele nos traz entendimento, você que nos ouve, nos vê, é pastor, é padre, enfim, independentemente de qual seja a sua religião, esse livro ele te traz um entendimento que você não deve se afastar de Deus por causa de escândalos de pessoas, sim, sabe? Porque hoje nós vemos que existem muitos despropósitos Jesus no meio, disse, né? Que haveria os escândalos, né? Ele já seriam nos alertou, inevitáveis, né? Esse livro ele nos prepara como igreja a não adentrarmos a esse despropósito humano, a continuarmos na visão divina. Então ele fomenta o período dos fariseus, como eles eram hipócritas, condutores cegos. Jesus os chamou até de sepulcros caiados, porque por fora apresentavam uma aparência de santos, mas por dentro eram sujos. Então, esse livro ele fala sobre essa hipocrisia humana e como quando nós temos um relacionamento com Deus, muitas vezes no contexto da igreja, no convívio familiar, nós muitas vezes acabamos por pensar que aquelas pessoas, elas é que nos vão nos dar o supetâneo, a base de que precisamos para viver cotidianamente com Deus. E não é verdade, vem direto de Deus e nós devemos olhar para as pessoas como pessoas carentes, que precisam ser entendidas e serem trabalhadas pelo Espírito Santo. Esse livro me faz entender e discernir a diferença entre o meu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus e o das pessoas. Tá? Sim. Comigo, tem que contigo, saber separar isso. Para que isso não me desvirtue da presença de Deus. Escândalos ou atitudes de pessoas não vão jamais me afastar do relacionamento que eu tenho direto com Deus. Isso, como disse o apóstolo Paulo, quem me separará do amor de Cristo, né? A dor, a tribulação, a espada, a nudez, a fome, nada me separará do amor de Cristo. Nem os escândalos, nem os escândalos. Esse livro ele traz uma força para a igreja, para as pessoas manterem a sua fé, né? Que bom, que bom. Mas eu vi que o senhor estava me contando que tem alguns livros que fizeram parte da sua vida também, que mudaram a sua mente, que são best-seller, né? Eu até nem sabia esse livro, O Peregrino, que tem até o filme, né? Isso. O senhor disse que esse livro é o segundo mais vendido do mundo. O segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. Depois da Bíblia é O Peregrino. O Peregrino. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Ele, na versão infantil, ele é ilustrado e tal, então ele traz, fomenta a criança aquela vontade de estar virando a paginazinha porque quer ver o que vem depois. Vira uma história em quadrinho, né? Mas na verdade é um livro que traz um entendimento profundo sobre a vida cristã. As fases da vida cristã. Então foi o primeiro livro que eu li e é o segundo mais lido no mundo. Eu trouxe também aqui o do Rick Warner, que é Uma Vida com Propósitos. Eu vi assim, você não está aqui por acaso. Exatamente. Né? Então leva a pessoa a entender a sua real missão aqui nessa terra, não é isso? Exatamente. O fundamento desse livro é mostrar que Deus tem um propósito para as nossas vidas, né? Tanto durante a vida como quando Deus nos leva, né?
até a temática de um outro programa, mas tem gente que não entende por que o ente querido foi embora, por que Deus levou. Então esse livro ele fala muito a questão de qual o propósito de Deus para a vida humana. Nós não estamos aqui por acaso, Deus tem um propósito para tudo. Em tudo que Deus faz há um propósito. Ainda tem mais de 1 milhão de livros vendidos. Mais de 1 milhão esse aí? Que maravilha! E esse livro foi o livro que eu li semana passada. Li em um dia, porque é um livro muito gostoso de ler, muito fácil de leitura. Eu tenho recomendado para as pessoas da igreja, a Assembleia de Deus Cristo Salva, que é a nossa congregação, Líderes e Lealdade. Líderes e Lealdade. Dag Mills. Esse homem ele é dirigente de mais de 1000 igrejas espalhadas no mundo. E ele fomenta muito a questão da lealdade na liderança, todas as áreas. Aí você pode levar tanto para o campo espiritual da igreja, como também no lado empresarial. Enfim, é bem interessante aquela pessoa que tem vontade de formar uma equipe coesa, leal, uma equipe que realmente trabalha ali como um reloginho, né? Sim. Aquela equipe que funciona. Esse livro ele traz um entendimento sobre isso. Que maravilha. É verdade que a leitura, muitos consideram que a leitura é uma fonte de alimentação, né? E o senhor considera os livros como alimento? Como é que é verdade isso? A própria Bíblia, quando Deus mandou que os grandes profetas do passado, Joel, Amós, Obadias e Sofonias, todos eles, Jeremias, Deus dizia assim: engole este rolo, come este rolo, né? É como comida, né? Como comida. Então a letra é um alimento importante. A gente não sabe a importância dela. Inclusive um médico amigo nosso, ele foi à Academia Brasileira de Letras e foi fazer uma palestra. Ele disse a seguinte coisa lá: ele disse, vocês sabem o valor que tem uma letra? É uma pergunta interessante, quando você vai perceber o valor de uma letra. Sem ela, aquela palavra não se forma, né? E quando você começa a entender, a ler, a compartilhar da leitura, você vai vendo a necessidade que nós temos de cada dia mais se alimentar. Nos alimentarmos, nos aprofundarmos, porque o vazio do homem é a falta do entendimento, do conhecimento, né? E só Deus pode preencher isso aí. Quando você lê, você vai fortalecendo o seu campo mental, o seu campo espiritual, e dependendo da direção que você tome a leitura, porque não é tudo que é bom ler, na verdade... Tem que selecionar. Tem que selecionar. Nós temos muitas coisas ruins, prejudiciais, né? Nós chamamos são coisas que podem desvirtuar a nossa fé também, que podem trazer consequências sérias, porque há muitas pessoas que escrevem, fazem livros, mas dentro de uma mentalidade que não vão agregar, não traz uma formação, não traz uma educação, não traz, enfim. Mas você ler e saber direcionar a sua leitura é muito importante. E a Bíblia é fundamental. A Bíblia é um livro principal e, na verdade, o mais vendido no mundo. Isso quer dizer que o mundo está precisando de Deus, né? Que bom. Eu até gostaria de citar uma palavra de um cidadão, ele falando comigo, ele disse: olha, Deus falou comigo outro dia e pediu para ninguém acreditar mais nele. E aquilo eu levei um susto. Eu disse: mas Deus pediu para ninguém acreditar mais nele? Foi. Ele quer que as pessoas creiam. Ai, que maravilha. Não é para acreditar, é para crer. É para crer, porque acreditar é uma coisa da mente humana. E crer é do Espírito de Deus para o homem. Quando você crê, você vive uma fé. E a Bíblia, muitos dizem, um livro escrito por homens. Não, a Bíblia é escrita por Deus. Mas se você acredita, muito bem, você faz até algo de bom para você mesmo. Mas se você crê, você vai produzir, através da Bíblia Sagrada, rios de águas vivas. Que coisa maravilhosa. Doutor Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui. A satisfação toda minha. Foi riquíssimo, né? E agora nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.